No dia 3 de março de 2011, a Crônica Judaica anunciou a descoberta de dezenas de livros de chumbo provenientes da Jordânia. Na Jordânia, foi desenterrado um conjunto de pequenos livros de chumbo e cobre, que despertou a curiosidade dos cientistas. Esses 70 volumes em miniatura contêm inscrições e símbolos que podem oferecer informações sobre a vida de Cristo. No entanto, sua autenticidade é discutida, e muitos estão selados, o que dificulta um exame minucioso. Apesar das dificuldades, estudo desses livros poderia trazer dados valiosos sobre a história da fé cristã. Junte-se a nós para explorar esses antigos artefatos e sua possível importância para entender as origens do cristianismo. Em primeiro lugar, alguns pequenos livros recentemente descobertos podem conter o primeiro retrato de Jesus, revelando aspectos fascinantes sobre a fé cristã. Foram encontrados um total de 70 livros de chumbo, cada um não muito maior que um cartão de crédito, que abrigam em seu interior textos e símbolos que se especula terem sido escritos pelos primeiros cristãos. Esses livros estão meticulosamente encadernados com anéis metálicos que mantêm todas as páginas unidas, despertando o entusiasmo de eruditos e historiadores cristãos pelas revelações que podem oferecer, tanto a crentes quanto a não crentes. Alguns desses livros já foram analisados, revelando símbolos, imagens e palavras que evocam a crucificação e ressurreição do Messias. Esses pequenos livros estão prontos para mudar o curso da história cristã, assim como os manuscritos do Mar Morto fizeram em 1947. Embora o propósito principal desses textos ainda não esteja completamente claro, neles aparecem mencionados os nomes de Jesus e Simão. Este último pode se referir a Simão de Cirene, que ajudou Jesus a carregar a cruz, ou a Simão Bar Coqueba, líder de uma importante rebelião contra Roma no ano 135 da nossa era. Os historiadores consideram esses livros como artefatos de grande antiguidade, possivelmente escritos há milênios. Eles foram chamados de códices e já têm uma entrada na Wikipédia. Com a presença de símbolos religiosos, um número notável de livros selados entre essas descobertas levou os acadêmicos a especular que poderiam ser os códices perdidos do livro do Apocalipse, encontrados em uma caverna remota da Jordânia. Esta região já havia sido o local de descobertas importantes, habitada por refugiados cristãos após a queda de Jerusalém no ano 70. Antes deste notável achado, foram encontradas tabuletas, artefatos, pergaminhos, um incensário. Essa nova descoberta pode lançar ainda mais luz sobre as escrituras cristãs e enriquecer nossa compreensão dos primeiros dias do cristianismo. Nestes fascinantes livros de chumbo, foram encontrados símbolos de palmeiras e menorás judaicas, uma intrigante janela para o passado que parece atravessar milênios. Os textos estão escritos em paleo-hebraico, uma língua que remonta a 1000 anos antes do nascimento de Cristo, e se entrelaçam com linhas em aramaico, a língua predominante na época de Jesus. Essa mistura de idiomas sugere que os textos foram redigidos ao longo de vários períodos. Além disso, um exame mais detalhado por parte de eruditos revelou a presença de alguns caracteres em grego antigo nesses compactos volumes. Durante uma análise minuciosa, um raio de luz iluminou o trabalho do Dr. Samuel Sinner, que identificou caracteres hebraicos atípicos que se mostraram fundamentais para desvendar o mistério dos textos. Esses caracteres estavam dispostos em uma grade e podiam ser lidos na diagonal, de cima para baixo e da esquerda para a direita, facilitando assim a leitura de partes do texto. Ao revisar os símbolos restantes nos livros, foram descobertos ícones profundamente judaicos, como a menorá de 7 braços, recipientes de ofertas para o templo, estrelas de 8 pontas, cruz inclinada. Entre esses símbolos surgiu uma surpresa, o que pode ser o primeiro retrato conhecido de Jesus, possivelmente desenhado por alguém que o conheceu pessoalmente. A imagem mostra o Messias com uma coroa de espinhos, acompanhada de um texto que o proclama como o Salvador de Israel. Essa descoberta sugere que os livros poderiam conter um dos primeiros testemunhos da figura de Jesus, rivalizando em importância com as epístolas de Paulo. A presença da menorá, um objeto sagrado cuja representação era proibida fora do contexto do templo, indica a possível razão pela qual muitos desses livros foram selados, preservando imagens que não deveriam ser vistas publicamente. David Elkington,
que liderou a divulgação dessas descobertas, em uma coletiva de imprensa em março de 2011. Expressou sua convicção de que esses livros poderiam representar a descoberta mais significativa na história do cristianismo. No entanto, a autenticidade dos livros tem sido objeto de ceticismo, especialmente por parte das autoridades jordanianas, que testemunharam a venda de itens semelhantes como meros souvenirs no mercado. Em resposta às dúvidas sobre sua autenticidade, foi proposto submeter os 70 livros a testes rigorosos para demonstrar sua autenticidade e antiguidade. Qual será esse teste definitivo? A comunidade científica e os fiéis aguardam ansiosamente, pois se os resultados forem positivos, poderíamos estar diante de um dos primeiros testemunhos escritos da era cristã. Uma relíquia que sobreviveu através dos séculos para contar sua antiga história. Quando foi revelado que os pequenos livros de metal tinham mais de 100 anos, estavam prestes a ser descartados como irrelevantes. No entanto, um grupo de 9 eruditos, atuando independentemente de David Elkington, e com a participação de 3 ex-presidentes da Sociedade para o Estudo do Antigo Testamento, além de metalurgistas e linguistas, se uniu para verificar o valor desses livros, para um estudo mais detalhado. Esta equipe não podia permitir que uma descoberta arqueológica tão incomum fosse desconsiderada assim, sem mais. Criaram um painel de avaliação para revisar os resultados de vários testes meticulosos aplicados a esses enigmáticos livros de metal. Robert Hayward, professor emérito de hebraico da Universidade de Durham, liderou este grupo. Os 9 eruditos organizaram testes cruciais para determinar a antiguidade do metal dos livros. Se o metal se mostrasse tão antigo quanto se suspeitava, seria provável que os textos inscritos nele também datassem daquela época. O teste mais revelador foi a observação da radiação ativa no metal. O professor Webb, responsável pelos testes, explicou que o chumbo naturalmente contém um isótopo radioativo que se desintegra lentamente após sua extração e pode ser reativado com o polônio radioativo presente no ar. Após 1945, todos os metais forjados contêm polônio radioativo devido aos testes atômicos iniciados naquele ano no Novo México. Portanto, se os livros de chumbo não continham polônio radioativo, isso significaria que foram criados muito antes de 1945. Os resultados mostraram que os livros de chumbo não continham polônio radioativo. Outras análises metalúrgicas realizadas pela Universidade de Surrey confirmaram que o chumbo não era recente, descartando a possibilidade de uma falsificação moderna. Apesar das suspeitas iniciais de falsificação, os testes recentes sugeriam que esses chumbos eram de fato chumbos romanos e datavam de mais de 100 anos. A composição do chumbo era impura, diferente da dos chumbos modernos, e mostrava sinais de envelhecimento, como impurezas cristalinas e pequenos buracos internos, processos que levam mais de 800 anos para se manifestar. Isso implica que os livros de chumbo foram realmente escritos no primeiro século. Os primeiros cristãos. Agora que sua autenticidade foi confirmada, esses livros se apresentam como um recurso valioso para os eruditos e pesquisadores, interessados em aprofundar o tipo de informação que os primeiros seguidores de Cristo compartilhavam. Com essa autenticidade estabelecida, naturalmente surgem novas perguntas sobre por que esses livros foram criados em primeiro lugar, abrindo um novo capítulo no estudo da história cristã primitiva. Na busca constante por entender os primeiros dias do cristianismo, os estudiosos se deparam com um enigma fascinante, encerrado em 70 livros de chumbo encontrados, selados meticulosamente, e repletos de símbolos misteriosos e textos antigos. Esta descoberta gerou uma onda de especulações sobre seu propósito e o conteúdo que tão zelosamente guardam. Esses códices, encadernados com anéis e selados, não parecem ser meros textos para estudo, mas sugerem um uso mais ritual, talvez como talismãs, dados os caracteres de suas páginas que indicam que foram escritos após o ano 135 da nossa era. No entanto, a possibilidade de que alguns elementos possam ser cópias de escritos mais antigos abre a porta para a tradição de preservar conhecimentos sagrados, de geração em geração.
O impacto visual dentro desses códices tem sido revelador, especialmente para Philip Davis, que ficou surpreso ao encontrar imagens que evocam uma iconografia profundamente cristã, com elementos como uma cruz e representações que sugerem o túmulo de Jesus diante das muralhas do que parece ser Jerusalém. Os livros apresentam uma representação visual da crucificação fora das muralhas da cidade, oferecendo possivelmente uma nova perspectiva sobre eventos bíblicos fundamentais. Essa riqueza visual e textual tem levado os especialistas a aprofundar seu estudo, apesar dos riscos de que esses valiosos documentos possam ser vendidos ou destruídos no mercado negro. A doutora Margaret Barker liga essa descoberta a referências bíblicas como o livro selado do Apocalipse, que só o Messias poderia abrir, sugerindo que esses livros poderiam conter sabedoria oculta, uma tradição secreta que Jesus teria compartilhado com seus discípulos mais próximos. A possibilidade de que esses códices sejam de origem hebraico-cristã e possam lançar luz sobre um período crítico, mais obscuro da história, é empolgante. David Elkington destaca a urgência de conservar esses documentos intactos para garantir que seu valor não se perca para a ciência e para a humanidade. As investigações sugerem que estes não são falsificações recentes, mas autênticos testemunhos da era do primeiro cristianismo, oferecendo novas perspectivas sobre o pensamento e as esperanças de uma época em que os seguidores de Jesus aguardavam a libertação da opressão. À medida que os estudiosos continuam desvendando os mistérios contidos nesses livros de chumbo, 2010, cada descoberta traz peças-chave para o vasto quebra-cabeça da história antiga, prometendo revolucionar nossa compreensão dos começos do cristianismo. A cada página que se analisa, surge uma história mais rica e complexa, convidando o mundo a olhar com novos olhos os primórdios de uma fé que moldou milênios de história humana. A doutora Margaret Barker, com uma vasta experiência no manuseio de antigos manuscritos, se aprofundou no estudo dos enigmáticos livros de chumbo encontrados na Jordânia, compartilhando suas descobertas com um entusiasmo cativante. Barker enfrentou o desafio de decifrar páginas corroídas de livros. Algumas páginas ainda têm caracteres e ilustrações claras. Esses livros revelaram sua antiguidade por meio de testes meticulosos. No entanto, algumas páginas ainda conservam caracteres e ilustrações claras, prometendo ser um campo fértil de estudo para futuras gerações. Esses livros, que não são maiores do que um cartão de crédito ou débito, revelaram sua antiguidade por meio de testes meticulosos. Barker destacou como os textos e desenhos estão fundidos no chumbo, sobressaindo da superfície, e apontando que qualquer modificação nos caracteres exigiria refundir todo o chumbo, já que palavras adicionais não podem simplesmente ser adicionadas sem alterar permanentemente o metal. Em uma demonstração fascinante, a doutora Barker leu em voz alta a partir de 2 páginas significativas desses livros. Ela descreveu uma página que mostra uma menorá adornada com folhas na sua base, a qual chamou de página do oráculo, sugerindo uma possível função adivinhatória ou cerimonial. A próxima página continha um desenho estilizado de uma abelha do tamanho de um cartão bancário, chamada por Barker de página da abelha, o que poderia indicar simbolismo de trabalho, comunidade ou imortalidade, aspectos tradicionalmente associados a esse inseto. A exploração continuou com outro livro, este do tamanho equivalente a 2 cartões bancários, onde se apresentava uma menorá de design único, com ramos que se estendiam simetricamente e fileiras de cruzes na parte inferior, possivelmente simbolizando a interação entre o divino e o terreno. Inicialmente, quando esses livros metálicos foram apresentados ao mundo acadêmico, a disposição incomum dos diagramas e caracteres confundiu muitos, levando-os a descartá-los rapidamente como simples amuletos ou encantamentos sem valor. No entanto, a perspicácia de um colega de Barker, o Dr. Samuel Sinner, transformou a compreensão anterior ao observar que algumas palavras não estavam organizadas em linhas convencionais, mas sim em padrões de triângulos e agrupamentos, o que sugere uma complexidade. Propósitos mais profundos. Essa descoberta mudou radicalmente a percepção desses livros.
abrindo um novo capítulo no estudo dos primeiros textos cristãos e oferecendo um vislumbre enriquecedor das práticas e crenças de uma era passada. Agora, com sua autenticidade confirmada e sua importância reconhecida, esses livros de chumbo convidam a um reexame mais detalhado e a uma apreciação mais ampla, tanto por parte dos estudiosos quanto do público interessado nas origens do cristianismo. Após uma análise minuciosa, o Dr. Barker fez uma descoberta crucial. Algumas letras nos livros de chumbo representavam múltiplos caracteres do alfabeto hebraico. Uma descoberta que foi um avanço significativo para resolver o enigma desses textos. Inspirado pelos escritos de Ben Sira, um erudito judeu que viveu em Jerusalém por volta do ano 200 a.C., o Dr. Barker encontrou pistas essenciais em sua obra para decifrar os mistérios contidos nos livros. Dr. Barker encontrou pistas essenciais em seu trabalho para decifrar os mistérios contidos nos livros. Ben Sira escreveu sobre como todas as obras de Deus estão dispostas em pares opostos. E esse conceito levou Barker a uma descoberta intrigante. Algumas palavras simples organizadas em formações triangulares tinham uma imagem especular que também formava palavras coerentes, criando pares de significado. Além disso, Barker observou que certas letras arcaicas representavam mais de um caráter no alfabeto hebraico mais tardio. Ela também notou padrões na página da menorá que se baseavam nesses pares simétricos, onde cada palavra refletia precisamente seu oposto. Seguindo esse método, Barker conseguiu identificar 21 padrões na chamada página do oráculo e revelou que existem até 200 desses padrões intrincados na mesma. Ela postula que a informação na página do oráculo reflete o que uma vez foi visto no primeiro templo de Israel, o Templo de Salomão, sugerindo que foi composta por sacerdotes e profetas depois de serem expulsos desse templo, e agora reescrita nos livros de chumbo. Esses textos não só preservam a visão de mundo do antigo sacerdócio judaico, mas também descrevem sua situação contemporânea e suas esperanças para o futuro. Barker descobriu que muitos desses escritos têm raízes no livro de Isaías. Além disso, revelou que os padrões na página do oráculo descrevem figuras bíblicas fundamentais como Adão, o Espírito Santo, o Éden e o Messias, todos enviados ao céu, junto com estruturas geométricas complexas que precedem o que agora conhecemos como o Teorema de Pitágoras. A página B lista nomes de profetas que viveram no exílio a leste do Rio Jordão. Os desenhos nessas páginas mostram os profetas no exílio, evocando suas lembranças da sagrada cidade de Jerusalém, 2010. Além disso, os livros de chumbo revelam que os sacerdotes originais do Templo de Salomão eram artesãos do metal, um detalhe que destaca a conexão entre as práticas sacerdotais e a metalurgia, evidente nas escrituras hebraicas, onde termos relacionados à refinação de metais frequentemente se perdem na tradução. Por exemplo, a palavra hebraica serafim, que significa refinador de metais, usada nas escrituras para simbolizar o julgamento. Em Isaías, o Senhor é descrito como um refinador que purificará, eu fundirei a sua escória, e em Zacarias, eu os refinarei como se refina a prata, e os provarei como se prova o ouro. Essas descobertas não só aprofundam nossa compreensão dos textos antigos, mas também abrem novas perspectivas sobre como as antigas tradições e conhecimentos foram preservados e transmitidos através das gerações. No livro de Malaquias, capítulo 3, encontramos que a linguagem metalúrgica é usada para descrever a purificação espiritual. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Essa imagética é rica e evocativa, sugerindo um processo de transformação e redenção. De forma semelhante, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 2, os serafins que aparecem na visão do templo sugerem uma conexão entre o divino e a arte da fundição. Na verdade, o termo serafim em hebraico, tradicionalmente associado a seres angelicais, compartilha uma etimologia surpreendente com a palavra parafundidor, o que levanta uma interpretação intrigante sobre suas funções celestiais. Essa descoberta linguística
nos leva a considerar se o serafim que trouxe o carvão ardente a Isaías poderia ter habilidades de fundidor. Essa hipótese ganha credibilidade ao lembrar que figuras bíblicas como Arão também lidavam com metais preciosos, como se evidencia na criação do bezerro de ouro, e mais tarde na fabricação dos móveis do tabernáculo. O tabernáculo em si, assim como outros objetos sagrados como a menorá e a arca, eram feitos de ouro, precisando de artesãos habilidosos em metalurgia para sua confecção. Os livros de chumbo ressaltam que essa tradição de sacerdotes artesãos continuaria no futuro templo, como mencionado em Zacarias, capítulo 118, versículo 21, onde a palavra trabalhadores do metal é traduzida do hebraico orsem. Esta palavra também pode ser interpretada como trabalhadores da magia ou silenciosos, o que adiciona uma dimensão de mistério e solenidade ao seu trabalho. O silêncio, um tema recorrente nessas escrituras, é especialmente ressonante nos tempos do rei Josias, por volta do final do século 7 a.C. Durante esse período, o profeta Jeremias foi chamado um ano depois que Josias começou sua purga de idolatria em Judá e Jerusalém, como é confirmado em Crônicas, capítulo 34, versículo 3. A visão de Jeremias em que ele vê o ramo de uma amendoeira brinca com o duplo significado em hebraico de amêndoa, e estou vigiando, implicando que ele, como um sumo sacerdote, estava sob o olhar protetor de Deus. Menos discutida é a segunda visão de Jeremias, a qual ele vê uma panela fervendo. Curiosamente, a palavra para ferver neste contexto também é usada para descrever o trabalho de um ferreiro, sugerindo que Jeremias poderia estar testemunhando uma cena de fundição. Esse detalhe vincula sutilmente a visão de Jeremias com as purgas de Josias, que foi descrito pelo Senhor como ensaiador e provador em meio ao seu povo, uma referência que alude ao processo de refinação metalúrgica. Esses paralelos entre as visões dos profetas e a metalurgia não apenas enriquecem nossa compreensão das Escrituras, mas também oferecem uma perspectiva renovada sobre a interação entre o divino e o terreno na antiga tradição hebraica. Assim, os livros de chumbo, ao preservar esses antigos conhecimentos e práticas, não apenas documentam uma história espiritual, mas também revelam a profunda conexão entre o trabalho artesanal e a experiência religiosa. O Dr. Barker fez uma observação intrigante sobre o versículo de Malaquias 3, notando que implica que os ímpios estavam fundindo chumbo no fogo, embora a maldade ainda não tivesse sido erradicada. Isso sugere que a fundição de chumbo era parte integral da purga de Josias, conforme documentado nas tábuas de chumbo que ele mesmo examina. Nessas tábuas são identificados 7 exemplos, onde letras duplas arcaicas aparecem à esquerda, cada uma com seu correspondente equivalente na escrita hebraica mais moderna à direita. Cada linha mostra esse paralelismo, com a letra superior alternando entre um Aleph e um Ian na escrita contemporânea, ou até mesmo ambos. Ao aprofundar na análise, Barker descobre que uma letra arcaica poderia ser interpretada como Aleph e John, e em uma disposição diferente como Aleph Jen, Ish Shin, onde Ish significa homem. Curiosamente, Aleph também poderia representar um riacho. Além disso, uma única letra poderia ser interpretada como uma letra dupla, sugerindo imagens como um símbolo de braço ou até mesmo uma duplicação. Avançando em sua explicação, Barker aponta para outro desenho na página da menorá. Observe que as letras podem estar orientadas tanto para a esquerda quanto para a direita, e menciona um caractere que se pronuncia como Dalit ou Gimel, encontrando 3 exemplos. Um caractere está orientado para um lado à direita, enquanto os outros 2 à esquerda estão voltados na direção oposta. No centro desta página, há uma representação proeminente da menorá, que simboliza o Senhor, e padrões que se entrelaçam na lâmpada central, revelando conexões entre o Senhor e o Messias. Além disso, Barker destaca uma letra que aparece 3 vezes, pronunciada como Aleph 1, uma letra grega invertida conhecida como ômega, que sempre representa a vogal U. Na página B, revela 3 letras adicionais, incluindo B e Q, ou uma R,
que desempenham um papel-chave na interpretação textual. De volta na página do oráculo, a grande menorá simboliza a visão do mundo a partir do templo, onde a área central e os caracteres sobre o quadrado e a menorá representam o céu, enquanto os caracteres sob a menorá representam a terra. Essas ilustrações proporcionam uma visão clara de suas posições dentro do templo. Para ilustrar ainda mais, Barker aponta para um personagem ao lado esquerdo da menorá, que simboliza um broto ou um ramo crescendo da terra, em direção ao Sancta Sanctorum. Ao inverter a imagem, esse personagem desce do lugar mais sagrado, simbolizando o favor divino. Do outro lado da menorá, a palavra espelho desse personagem, que também significa um broto ou um ramo, é lida ascendendo como meu testemunho. Ao descer, captura uma mensagem diferente, que revela que a pessoa conhecida como o Renovo, que é o Messias, também é testemunha do Senhor, entrando e saindo do lugar mais sagrado, com conhecimento e favor divinos. Uma interpretação confirmada em Isaías. Eu o coloquei como testemunha ao povo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de descoberta, através dos enigmáticos livros de chumbo encontrados na Jordânia. Se você gostou dessa análise, não esqueça de dar um like e se inscrever para mais conteúdo revelador.